Corinthians é derrotado pelo Botafogo fora de casa, né, na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro pelo placar de 2-1, uma derrota que foi muito frustrante, como todas as derrotas do Corinthians no campeonato, mas essa teve um sabor especial. Vamos falar sobre isso, sobre o desempenho do Corinthians, sobre os erros, o que fez o Corinthians ser derrotado pelo Botafogo fora de casa, por mais que fosse um resultado comum, né, que a maioria das pessoas esperavam. O jogo Corinthians-Botafogo 2-1 ali, vai sair com os 3 pontos do Botafogo, mas tem um contexto que a gente tem que falar sobre cada detalhe que foi importante nessa partida. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, o Corinthians é derrotado pelo Botafogo fora de casa, no Brasileirão. Mais uma derrota, o Corinthians fica na zona de rebaixamento, fica afundado na zona de rebaixamento, né? Todos os seus outros adversários ainda jogam na rodada e tem jogos a menos na tabela. O Corinthians segue tendo um cenário de rebaixamento, né? Além de estar no Z4, os enredos também são de rebaixamento, né? Também são de rebaixamento. O Corinthians que vinha de uma sequência boa, né? De uma grande vitória contra o Flamengo dentro de casa, depois agora uma grande virada contra o Juventude na Copa do Brasil, classificando a equipe para a semifinal da competição, mas que volta para o Brasileirão e agora a realidade bate na porta, né? Parece que o corintiano e o Corinthians estavam sei lá, nas nuvens, né? Nas nuvens pela sequência tanto da derrota do da vitória contra o Flamengo, o anúncio do Memphis e a virada contra o Juventude, tudo notícias boas assim em sequência, né? Mas que agora a realidade bate na porta, mais uma derrota no Brasileirão, mais uma rodada que a gente vai ficar afundado na zona de rebaixamento e que pode ver a distância para os outros competidores, né, para os outros adversários nessa luta aumentar, né? A distância aumentar, Fluminense pode pontuar, Criciúma pode pontuar, todo mundo pode pontuar praticamente ali na frente, né? E o Corinthians amarga mais uma derrota. Assim, a gente pegou o líder do Brasileirão e o melhor time do Brasil, né? Tanto que está nas quartas de final da Libertadores, por exemplo. Caiu por um detalhe na Copa do Brasil. É o líder do Brasileirão com uma sequência ótima, né? Com 3 vitórias, 2 empates, sem perder. É um dos melhores mandantes da competição, né? Tem, acho que, se eu não me engano, 2 empates e 2 derrotas, e o resto é tudo vitória, 13 vitórias ao todo até aqui no Campeonato Brasileiro. Que o Corinthians não pode se conformar por ter perdido por conta disso, né? Perdeu pro Botafogo fora de casa, tudo bem. Não é tudo bem. O Corinthians competiu, tá? A gente vai falar sobre o jogo em si aqui, daqui a pouco. O Corinthians competiu contra o melhor time do Brasil, fora de casa, só que perdeu o jogo, não é o suficiente. Isso teria que ser visto com olhos positivos na 12ª rodada. Vamos dizer que o Botafogo estivesse liderando na 12ª rodada e tivesse esse jogo. O Corinthians competiu, o Corinthians lutou, tomou um gol de desvio ali, no azar, não sei o que, teve pênalti perdido e depois fez outro pênalti. Você ia falar, cara, é um bom cenário pro Corinthians, apesar da derrota, né? Dá pra ver com coisas boas, com olhos bons. Mas na 26ª rodada do Corinthians afundado no rebaixamento, precisando ganhar 7 jogos daqui pra frente, nos últimos 12, não dá, né? É difícil você ver com bons olhos. É difícil você ver com bons olhos. Bom, vamos falar especificamente sobre o jogo. O jogo começa com um amasso do Botafogo. Amassa o Corinthians. O Corinthians fica sem saída. Vamos resumir o primeiro tempo, assim. O primeiro tempo inteiro foi do Botafogo. O Corinthians teve 2 chances ali com o Romero e outra subida. Mas não criou nada. Não criou nada. Tá? Daí, aos 38 minutos do primeiro tempo, o Almada faz o Ranieri de bobo, de idiota. E não foi a primeira vez no jogo, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Ranieri especificamente, mas sobre esse mesmo lance que aconteceu de novo, né? Ele corta para o meio, o Ranieri vai marcar ele de costas, é lógico que ele vai cortar de novo, e o Ranieri fica que nem um idiota no lance, né? É impressionante. Aí ele acha um lindo passe pro Savarino, e que dá o passe pro Luiz Henrique fazer o gol. Até ali, por exemplo, era um amasso do Botafogo, com o Hugo Souza tendo feito 3, 4 defesas importantes, que já teriam saído o gol do Botafogo até ali, né? Naquele momento, o Botafogo merecia abrir o placar, o Corinthians estava sem saída, né? E o Hugo Souza já tinha feito ótimas defesas. O Botafogo consegue abrir 1-0 ali, dá um desânimo total, né? Porque aí você pensa, putz, como é que vai correr atrás
do líder do Campeonato Brasileiro fora de casa, né? Vai ter que abrir o time, a defesa do Corinthians não é boa contra um ataque muito bom do Botafogo. Cria muitas dúvidas, dá um desânimo até também pelo momento que o Corinthians vinha e tomar um gol desse do Botafogo. Você fala, pô, será que o Corinthians vai conseguir recuperar contra um time desse fora de casa? Né? Mas poucos minutos depois o Corinthians consegue criar uma chance com o Mateuzinho que sofre o pênalti. Tá? Foi pênalti, indiscutivelmente. Foi pênalti. E aí, assim, cara, num momento como esse, contra o Botafogo fora de casa, líder do Brasileirão, você jogando mal, o seu goleiro tendo pegado já 2, 3 chances, tá 1-0 pros caras, fora de casa, você vai inventar? Me responde. Você vai inventar? Se fosse o seu time, esquece que é o Corinthians, tá? E você que é corintiano, pensa no Corinthians mesmo. Você quer que o jogador do Corinthians ou o seu jogador invente? Inacreditável. O jeito que o Romero bate esse pênalti é inacreditável, cara. Ah, mas é o jeito que ele treina. Momento, cara. Momento. Abre mão das suas convicções, abre mão do que você treina. Momento, é seriedade, filho. Não tem que dar paradinha, não tem que dar pulinho, não tem que fazer andadinha, não tem... Corre, bate. O que eu mais gritei aqui em casa quando saiu o pênalti. Desde que o Daronco marcou, tá? Não é na hora que o Romero foi bater, não. Eu gritei, bate no meio. Ah, Igor, você super entende de futebol, cara. Você é o cara que mais entende do futebol no mundo. Não. Mas é o básico. Eu tô pedindo o básico. Bate no meio. O Romero quer inventar, dá um pulinho, não sei o que, bate fraco. Bate quase no meio do gol e o John faz a defesa. E o Corinthians perde uma grande chance, cara. Naquele momento ali eu falei, putz, agora desandou, né? Agora vai ser 3-0 pros caras, porque... Impossível, né? Você jogando mal, fora de casa. O cara bate o pênalti assim, o Romero bate o pênalti assim. Não dá, Romero. Não dá. Não dá. Vou falar sobre o Romero individualmente depois, mas, assim, não dá. E acho que não tem discussão sobre quem tinha que bater o pênalti, tá? Você vai falar que era o Garro? Depois é fácil, agora é fácil, tá? Mas na hora eu pensei também, quem vai bater? Na hora que o Romero pegou a bola, eu falei, beleza. O cara vem de 2 jogos consecutivos fazendo gol. Tá com a faixa de capitão do time. Indiscutível, tem que bater o pênalti mesmo. Ele tinha que bater. Só não tinha que bater daquele jeito, né? Impressionante. Mas aí acaba o primeiro tempo, vai pro segundo tempo. O Ramon Dias faz 2 mudanças. Uma boa, que é o Bidon, a entrada do Bidon, né? Saída do Caetano. E a outra é a saída do Thales Magno. Pra entrada do Hector. Ah, Igor, você acha que o Hector tinha que entrar? Tinha. Você acha que o Thales tinha que sair? Não. Eu vou falar sobre o Thales depois, mas assim, ele não tinha que sair, cara. Ele não tinha que sair. Ele tem pouco jogador de qualidade técnica. Certo? Você vai tirar um deles? Tem 2. Tinha 2 dentro do campo. Thales e Garro. E você tira um? Porra. Ah, mas você tá poupando o Thales. Poupou no meio de semana também já. Ele jogou meio jogo praticamente. E agora jogou meio jogo? Eu vou ter um jogador que vai jogar meio jogo? Enfim. Vou falar sobre o Thales individualmente depois. Mas o Ramon Dias não poderia ter tirado ele. Inexplicável. Inexplicável. Mas, surpreendentemente, o Corinthians volta melhor que o Botafogo, tá? Volta melhor, volta marcando melhor. E tem o lance do segundo pênalti, que foi pênalti também, tá? O lance do Ranieri. O Ranieri dá o tapa na frente, o Barbosa só vai nas costas, dá um tranco ali com o braço. Ele faz o movimento ainda com o braço, né? De estender o braço pra... E ele não toca na bola, ele nem disputa a bola, ele vai só no Ranieri. Foi uma infantilidade absurda do Barbosa e pra mim não tem discussão. Pênalti de novo. E aí o Romero pega a bola, acho que tentando se redimir, né? Mas o Garro toma a bola da mão dele e faz o que qualquer ser humano normal faria, né? Que é bater no meio. Não dá pra chamar o Garro de gênio, porque ele bateu o pênalti no meio. Mas no meio de um monte de, né? Do Romero viajando, ele pega a bola, bate no meio, olha pro Romero e fala, era difícil. Bate no meio, pô. Aí o Corinthians empata o jogo, isso anima muito, tá? Isso anima muito, porque era o ponto que o Corinthians precisava. O Corinthians, eu queria que o Corinthians ia buscar a virada. Não, o empate estava suficiente demais, cara. Por todo o enredo, né? Já ter perdido um pênalti, já estar jogando mal, poderia ter tomado 2 no primeiro tempo, né? Saiu com 1-0. E aí, 4 minutos depois, o que acontece? O mesmo lance do primeiro tempo. O Almada pega a bola com a direita,
finge dar um chute mequetrefe, que ele nem parece que vai chutar, como fez no primeiro tempo também. O Ranieri vai, toma o drible, ele chuta, a bola desvia e vai para dentro do gol. Esse desvio é culpa de alguém? Não. Não. Mas é um banho de água fria na nossa cabeça, né? É um balde, um banho, um riacho, uma cachoeira de água fria na nossa cabeça. Logo na sequência. E aí o Ramon Dias faz algumas mudanças. O Corinthians não tem nenhuma super chance assim no fim do jogo. Né? Entra Pedro Raul, que aí vamos falar individualmente depois, tá? Mas assim, desanimador, o Corinthians até termina melhor o segundo tempo. E melhor modo de dizer, né? Com mais bola, tentando empurrar mais, até também porque precisava mais do resultado, o Botafogo mais segurando. E o jogo termina 2-1 para o Botafogo, o Corinthians segue na zona de rebaixamento. Mais um resultado frustrante depois de uma sequência boa, mas aí vem a realidade na nossa porta, bate e fala, ó, esse aí é o Corinthians, né? Esse aí é o Corinthians. Bom, vamos lá, sobre atuações, cara, começando pelo Ramon Dias, né? E pelo Emiliano Dias, que estava suspenso, inclusive. Eles montaram um time para defender no primeiro tempo e defenderam mal, tá? Tinha que montar o time para defender? Tinha. Ah, porque você tá respeitando o Botafogo. Que isso, cara? O primeiro contra o 18º, tá? Tem que entrar para defender. Fechar a casinha. Não conseguiu fechar direito, o Hugo Souza teve que fazer algumas intervenções. Tô falando do time, tá? O Hugo Souza foi bem. Vou falar sobre ele também daqui a pouco. Mas assim, não conseguiu, aí tomou o gol. Ele mudou mal, né? No intervalo, acho que não tinha que ter tirado o Thales Magno. Depois coloca Pedro Raul. O Carille não entra muito bem também. Mas acho que até a mudança de postura do time pro segundo tempo até melhorou, né? Melhorou de voltar melhor, de voltar com mais ímpeto. Mas aí toma o segundo gol e daí não consegue criar mais nada de decente. E depois tem o acontecimento do Ramon Dias ser expulso por dar uma cotovelada no Gandula, né? Inacreditável. Inacreditável. Eu acho que era o Lédio que falou isso, estava comentando o jogo. Ele falou, o Gandula tá errado em sumir com bola, de demorar a repor bola pro time visitante quando tá perdendo. Acontece isso em todos os estádios, tá? Todos os estádios acontecem, inclusive no do Corinthians, quando o Corinthians tá ganhando. Certo? E é errado, tá? O Gandula sumir com bola. Faz parte da malandragem do futebol que a gente fala, né, e tudo mais. Mas é errado, atrasa, né, o jogo, isso não é correto. Mas o Ramon Dias não tem que dar uma cotovelada no cara. Né? Tem que ser falado. É inacreditável a postura dele. Inacreditável. Como que você vai dar uma cotovelada no Gandula, cara? Olha a idade que o Ramon tem, velho. Olha a experiência que esse cara tem no futebol. Ele perder a cabeça nesse nível, tá errado. E se ele fez só pra ser expulso mesmo, pra jogar pra galera, tá errado também. Tá errado nos dois. E descontando no Gandula, cara. Todo o estádio acontece isso. No estádio do Corinthians acontece isso. Você vai dar uma cotovelada no cara. Que isso, velho. É pra deixar a atuação mais ridícula ainda. E os erros dele mais ridículos também. Né? Mais ridículos também. Bom, vamos lá. Sobre atuações individuais. Primeiro, o Hugo Souza fez um bom jogo. Né? Defendeu o que deu. Acho que fez um jogo de recuperação também do que vinha de falhas aí do jogo do Juventude. Acho que fez um jogo mais seguro. Acho que não vale perder muito tempo falando sobre ele, porque fez ok, salvou, assim, não fez nada espetacular, não conseguiu influenciar no resultado da partida, porque o Corinthians continuou perdendo, né? Perdeu do mesmo jeito. Mas ele individualmente foi melhor do que o jogo passado, pelo menos. Na linha de zaga, Ramalho, Gustavo Henrique e Caetano, acho que nenhum comprometeu. Tá? O Caetano até saiu no intervalo, tinha até dúvida se o Caetano tinha que ser titular, mas o Ramon Dias quis fazer o 3 zagueiros com um zagueiro, né? Não com o Ranieri. Acho que até também da volta do Martinez. O Martinez, assim, fez um jogo bem discreto, tá? Apareceu bem alguns lances, assim, mas mais marcou do que jogou, né? Mais marcou do que jogou. Acho que esses quatro, assim, são quatro caras que não fizeram uma super partida e também não comprometeram, né? Da linha de zaga e o Martinez volante também. Só que o Ranieri comprometeu, né? O outro volante. Nos dois lances, dos dois gols. O segundo ele dá azar, tá? Que ele é cortado e a bola bate e desvia. Mas o primeiro é inacreditável.
Não que o segundo seja defensável, tá? No primeiro, ele vai e toma 2 cortes, assim, girando, marcando o cara de costas. Pô, inacreditável. Inacreditável. No segundo, você sabe que o cara já fez isso, cara. Ele fez isso com você no primeiro tempo. Você vai cair de novo? Caiu de novo no mesmo lance. No mesmo drible. Pô, aí é de ficar maluco, cara. Mateuzinho e Bidu, mau jogo dos dois. Os dois alas mal, tá? Os dois alas mal. O Garro jogou sozinho. Fez o gol, inclusive, né? Jogou sozinho. Foi o único lúcido e jogou sozinho mesmo, literalmente. Quando a gente fala jogar sozinho é isso aí. O Thales foi discreto. O Romero... vamos lá, o Thales foi discreto primeiro, né? O Thales foi discreto. E ele jogar 45 minutos tem que ser explicado, tem que ser perguntado isso, tem que ser... Alguém tem que esclarecer isso aí. O Thales só aguenta 45 minutos? Porque se for para ter um jogador muito bom por meio tempo todo jogo, eu não sei se eu quero. E eu sou fã do Thales, tá? Eu acho ele um ótimo jogador. Mas se ele não aguenta 45, e aí? Quer dizer, se ele só aguenta 45 minutos, né? E aí? Dá pra ficar no Corinthians um cara desse? Ah, mas você não sabe se é físico. Se o Ramon Dias tira ele todo jogo, o Ramon Dias tá errado. Aí eu começo a questionar o Ramon, pô. E aí? Pra que tirar ele? O Romero tinha perdido um pênalti, o Romero tava mal no jogo. Por que tirar o Thales? Segundo jogo consecutivo. A gente perdeu completamente o ataque, cara. Pelo amor de Deus. Né? O Romero fez um jogo ruim também porque perdeu o pênalti, né? Assim, bateu de uma forma ridícula. Um momento de seriedade, cara. Seriedade. Não tem que inventar. Ah, mas ele treina assim. F. Bate no meio do gol. Eu gritei, cara, eu gritei. O que mais me deu raiva é, eu gritei. Bate no meio, bate no meio, bate no meio. Quando você tem uma convicção assim, o cara faz uma coisa diferente e perde, cara. Inacreditável. Inacreditável. Dá vontade de entrar na televisão, no telefone, onde você estiver assistindo, tá assistindo no telefone. Mas dá um desespero enorme. E aí depois o carro vai lá e faz, bate no meio simples, né? O que agrava ainda mais o erro do Romero. Mas mau jogo do Romero. Dos jogadores que entraram, cara, vamos lá. O Bidon entrou bem, tá? O Bidon é um moleque de qualidade, um moleque que tem potencial. É um moleque que eu não sei por que perdeu espaço com o Ramon. Ah, o Ramon gosta de meio campista físico, beleza. Só que quando o Corinthians precisa ganhar, filho, não tem que ter físico, tem que ter bola, tem que ter técnica. Que é o que o Bidon tem. Acho que merece ter mais minutos esse menino. O Hector, eu tô... Acho que meio a meio, tá? Algumas jogadas ele foi bem, outras ele foi muito lento, e outras ele não conseguiu chegar. Acho que não demonstra muita coisa nem pra gente falar bem e nem pra gente falar mal, tá? Não dá pra você falar assim, oh, boa contratação. Só que também não dá pra falar que é horrível a contratação. Acho que é meio termo, acho que precisa de mais minutos. O Hector Hernandes. O Igor Coronado entrou também, entrou participativo, é um cara que tem qualidade, acho que poderia ter entrado antes, né? Entrou com quase no fim do jogo, né? Faltando 8, mais os acréscimos. Pouco, pouco. Tem que ter mais minutos, tem que ter mais tempo, né? Tem que ter mais tempo, porque é um cara de qualidade, ainda mais quando o Corinthians está perdendo. Ele é uma peça fundamental aí ao lado do Galo para tornar o time mais criativo. Tivemos a estreia do André Carígio, que entrou mal, tá? Desligado. Achei ele muito burocrático, acho que é normal, né? Burocrático que eu digo, muito aqui de lado, muito aqui para trás, né? Entendo a estreia do cara, o cara tá querendo ganhar confiança, não sei o quê, mas no momento a gente precisa de jogadores que resolvam, né? Não que toquem de lado. Acho que tem que dar mais minutos pro Carilho, claro. Né? Ele entrou numa faixa mais central ali de meio, né? De meio campo, pelo lado direito, para fazer uma dupla ali com o Mateuzinho, mas entrou errando, errou alguns passos bobos, bem desligado. Não gostei da estreia dele, mas acho que também tem um contexto com tudo isso e tem o primeiro jogo dele também, ser o primeiro jogo dele. Vamos ver como é que se desempenha aí o peruano, que foi pedido de Emiliano e Ramon Dias, né? Tem que também ter atenção nessa contratação por conta disso. E aí vem a última mudança, que é o Pedro Raul, né? No lugar do Romero. O Romero merecia sair, Igor? Com certeza. Inclusive falei, né, que ele deveria ter saído no intervalo. Se fosse para tirar um dos atacantes, tiraria o Romero. Que não era para tirar um dos atacantes, mas já que tirou o Thales, poderia ter tirado o Romero, né? Merecia sair o Romero? Merecia. Mas aí vem o Pedro Raul, né, cara? Não chegou uma bola para ele? Verdade.
pra ele finalizar, né? Verdade. Mas ele também não consegue dominar uma bola. Ele não consegue fazer um pivô, ele não consegue dar sequência em uma jogada. Eu acho que, assim, sem brincadeira, acho que tiveram 3 jogadas que foram nele. Que é pouco, tá? Só que ele não consegue dar andamento em nada, cara. É desanimador. É desanimador. É só isso. É desanimador. Num jogo como esse, que ele tá perdendo desse jeito. O Ramon Dias é expulso com cotovelada no Gandula. O Pedro Raul entra no campo e consegue dominar uma bola, cara. É de você olhar e desacreditar do que você tá vendo, né? Ou pelo menos ficar com raiva do que você tá acreditando do que você tá vendo. Assim, cara, resumo final do que eu achei disso aqui. Vamos lá, tentando ser um pouquinho mais racional, foi o confronto do primeiro colocado com o 18º colocado, tá? Vamos tirar a camisa de Botafogo e do Corinthians, por mais que eu esteja com a camisa do Corinthians, mas vamos tentar ser um pouquinho mais racional. Se o primeiro colocado do Campeonato Espanhol pega o 18º do Campeonato Espanhol, a tendência é que o primeiro ganhe. Isso no Campeonato Francês, no Campeonato Inglês, no Campeonato Turco e no Campeonato Brasileiro. É normal essa derrota do Botafogo com o Corinthians, tá? Entendam o que eu quero dizer com normal. Mas do jeito que foi, o Corinthians perdendo um pênalti no primeiro tempo, que mudaria totalmente o modo de jogar, porque o Corinthians voltaria diferente para o segundo tempo, não voltaria mais ofensivo, né? Voltaria ainda mais compactado, ainda mais seguro de falar, opa, estamos com empate, vamos fechar. 45 minutos para segurar, filho. Foi diferente, né? O Corinthians se abriu para o segundo tempo, até voltou melhor, conseguiu o pênalti, conseguiu fazer o gol e toma um gol de desvio. Que aí nos permite pensar. Poderia ter sido coisa melhor, né? Por mais que fosse o primeiro contra o 18º colocado, independente da camisa. Olhando o contexto, né? Ah, o Corinthians foi melhor que o Botafogo. O Corinthians mereceu vencer o Botafogo. Mentira. Mentira. No jogo, né? No jogo todo. Mas também não foi uma super atuação do Botafogo. Foi um Botafogo fulminante no começo até o primeiro gol. Depois do primeiro gol, o Botafogo foi um time que competiu como o Corinthians também competiu. E aí foi um pênalti perdido do Corinthians, um pênalti feito pelo Corinthians e uma jogada individual do argentino, do Almada, né? Lembrei o nome dele. Do Almada, que dribla o Ranieri 2 vezes e faz o mesmo lance e a bola entra porque desviou, né? Acho que o Hugo faria a defesa naquele chute do Almada, que não chutou tão bem de esquerda. É desanimador por conta disso, né? O Corinthians poderia ter saído com um ponto. E só que você não consegue pensar positivo de falar, mas o Corinthians competiu fora de casa contra o líder. Como eu disse no começo, o Corinthians está com 25 pontos. Na 18ª colocação, não tem coisa boa numa derrota. Não tem como tirar coisa boa de uma derrota. E todo mundo vai jogar na rodada. Quantos pontos a gente vai ficar de sair da zona? Pela minha conta pessoal, minha projeção, eu acho que se o Corinthians ganhar todos os jogos dentro de casa, ele não cai. A gente não cai. Mas o Corinthians não vai ganhar todos os jogos dentro de casa. Portanto, o Corinthians precisa ser melhor fora. Né? Ou melhor compactado, para não sofrer tanto, ou ser melhor ofensivamente para daí agredir o adversário. Né? Tô tomando pressão lá atrás, mas tô também pressionando na frente. Então não é que tá simples o jogo para os caras, não. Né? Mas foi um jogo simples do Botafogo, pelo menos até o primeiro gol. Isso não pode acontecer. O Corinthians não pode perder 38 minutos de um jogo, né? Para dizer que estava defendendo bem. Não estava defendendo bem, não. Tá sofrendo. Não estava conseguindo sair, era só bola para frente. Eu vi o jogo. Tava ruim. Depois melhorou, mas vai melhorar depois de 1-0 fora de casa contra o líder. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Né? Agora tem a partida contra o Fortaleza, o jogo de ida, lá no Ceará, né? Pela Sul-Americana, quartas de final. Tem que poupar nesse jogo. Sem mais nem menos, cara. Sem mais nem menos. Todo respeito ao Sul-Americano, Fortaleza, ao caramba, 4. Podia ser o Real Madrid na Champions. Tem que poupar. Tem que poupar para jogar a final de campeonato. Mais uma final de campeonato, que é no próximo fim de semana contra o Atlético Goianiense, dentro de casa. Esse jogo, 3 pontos é obrigação. Não dá nem para comemorar. Se o Corinthians vencer de 5-0 o Atlético Goianiense,
tem que ganhar o jogo. Pode ser a estreia do Memphis e tudo mais, né? Então tem um contexto especial também dessa partida. Mas quero saber a sua opinião sobre esse jogo, sobre as atuações, sobre pênalti perdido, sobre pênalti feito, sobre se o Corinthians merecia ter um resultado melhor contra o Botafogo fora de casa. Mas deixa aí nos comentários o que você acha do Corinthians dessa partida e também deixa um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!